muitas vezes quando a gente vai falar sobre as nossas dores, as pessoas estão incluídas. Só que você não muda o outro, né? A gente chega a uma certa idade que a gente tem que entender na raça, assim, na prática, né? Na vida, na força. Você não consegue mudar o outro, tampouco consegue mudar o passado. Você consegue mudar só você. Então, se muitos dos seus problemas vêm do outro, ok. Eu aceito que o outro possa trazer muitos problemas e tá tudo certo. Não tô romantizando, não é nada sobre o outro não trouxe nada. Trouxe. Mas o que a gente vai fazer com o que a gente tá sentindo? E aí essa é a parte que me cabe. Porque a do outro eu não vou conseguir transformar. Não vou conseguir que o outro ou outra, qualquer pessoa me trate como eu acho que tem que ser. Mas eu consigo dar esse tratamento pra mim. Eu consigo me acolher como eu acho que eu deveria ser acolhida. Eu consigo fazer esse papel com os meus sentimentos. Pessoal, entrando aqui num ambiente diferente, hoje estou aqui na minha cozinha para estar falando um pouquinho aqui mais a respeito desse vídeo do Josino. Pensei bastante, eu tinha feito uma chamada com outra roupa, maquiada, bonitinha, mas resolvi aqui aparecer para vocês sem maquiagem aqui e para estar falando um pouquinho mais então sobre o Josino. Gente, nós temos que entender que a adoção é uma escolha, né? Nós, como pretendentes à adoção, nós escolhemos a entrar no processo da adoção e adotar, então, essas crianças, né? É inadmissível que ainda hoje ocorra tantas devoluções por tamanhas situações que são descabíveis. Por exemplo, a situação que aconteceu com o Josino, né? Porque fez xixi, foi devolvido. Então, gente, nós temos que observar as nossas motivações e saber o que a gente quer. Por que estamos entrando na fila da adoção? A gente está entrando porque queremos de fato ser pais dessa criança? Nós estamos preparados para a demanda que vai ter essa criança? Ou nós estamos entrando por puro capricho, ou porque o meu vizinho adotou, ou porque eu vi que tem uma família aí na internet que adotou e lá todo mundo é bonito, então vai ser legal para mim também? Status? Para mostrar para as pessoas que eu sou pessoa legal, que eu sou do bem, que eu tô fazendo caridade. Então, fica um alerta para você. O que te motiva para adotar, né? E pensar que cada vez que nós trazemos então essas crianças para a nossa casa e dizemos não para elas e elas retornam então para o abrigo, mais uma vez ela vai sofrer, mais uma vez é um abandono. E você vai pensar, mas outra pessoa vai querer ela. Será que vai querer, gente? Será que naquele momento em que você pegou essa criança, trouxe para casa, ficou com ela aí 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois não quis mais, ela vai conseguir, então, uma outra família substituta para ela? Já parou para pensar? Talvez não, né? E talvez o futuro dela seja incerto, assim como foi aí para os amigos do Josino, né? Então fica aí pra gente pensar e saber que realmente a adoção é uma decisão. Você decide amar todos os dias aquela criança. Todo dia você vai decidir amar ela. Independente se ela te ama, se ela te quer, se ela te aceita, se ela te respeita. Você tem que partir de você, não desistir dela. Porque se você desistir dela, outras pessoas já desistiram também. Inclusive ela. Inclusive ela mesma já desistiu dela. Então ela faz o quê? Ela vai te testar, ela vai falar, poxa, um monte de gente desistiu pra mim, essa pessoa vai ser também igual, então que desista logo e me mande de volta pra lá, né? Lembrar sempre que nós somos os adultos da história. É difícil? É. É fácil? Não. Tem flores? A adoção tem flores? Tem. Mas tem os espinhos também. Então, tá difícil? O que a gente faz? Terapia. Entra em grupos de apoio, né? Entra lá no grupo e, olha, vai lá e fala tudo que você tem pra falar, põe pra fora, desabafa lá.
alguém já está passando por aquela situação ou já passou, vai saber te orientar. Mas não fique brincando com a vida das crianças que estão no abrigo, tá? Porque é muito triste. A devolução, a gente tem que dizer não à devolução. Tem que tentar, tem que estar disposto a amar, tem que estar disposto. Se você tiver, vai em frente. A adoção é para você. Se não, não tem o que fazer. É sair da fila e viver a vida de acordo com o que você acha melhor, né? Deixa as crianças lá para quem de fato realmente quer adotar. Olá, eu sou a Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, vamos conhecer a história do Josino, mas antes, roda a vinheta. Ei pessoal, vocês já são inscritos no canal? Não? Mas como assim? Olha, nós temos uma excelente playlist aqui. Vocês querem conhecer mais um pouco sobre esse quadro? Senta que lá vem a história, de histórias de adoções de pessoas reais como eu e você? Então, ou vocês querem saber o que acontece com a entrevista com a assistente social lá no fórum? Quais as perguntas ela faz? Ou você quer saber um pouquinho mais como funciona essa separação de irmãos na adoção? Olha, nós temos tudo aqui no nosso canal. Então eu convido a você a se inscrever nesse momento, ativar o sininho das notificações e, claro, deixa seu like que super me ajuda. Senta que lá vem a história. Bom, meu nome é Josino, atualmente eu tenho 27 anos e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória ali nesse processo da adoção, como foi, e principalmente para pontuar algumas situações que eu gosto de falar na seguinte frase, que nem tudo são flores. Realmente a vida, e eu só tive essa consciência depois ali dos 19, 20 anos e também com relação à minha formação até hoje acadêmica, né, na área de ciências sociais, é que eu vim entender essa frase no ponto de vista tanto existencial quanto do ponto de vista mesmo intelectual nesse sentido. Bom, muito das informações que eu vou trazer nesse início da trajetória não sou eu que presenciei, até porque eu era criança, um bebezinho na verdade naqueles momentos, mas é um pouco sobre o que me foi informado. Uma dessas situações eu acho que é primordial é como eu cheguei à instituição. Como eu cheguei? Bom, até onde eu sei que me foi informado, né, através do pessoal da assistência social, do psicólogo, tudo naquele período, né, que eu tinha 6 anos, é que a minha mãe, ela, é interessante pontuar isso, a minha mãe biológica, ela tem algumas deficiências, tem algumas questões ali que permeiam a realidade dela. Que seriam essas? Bom, a minha mãe é deficiente auditiva, ou seja, ela nunca escutou um som na vida dela, então ela não tem a oratória como muitas pessoas que, mesmo tendo deficiência auditiva, além de saber Libras, também tem a questão da tradução labial ali, né, que conseguem vocalizar muitos sons, mas ela não. Desde que ela nasceu, ela não teve nem a instrução da Libra e também não teve todo o aparato que é necessário, na verdade, para que ela conseguisse, por exemplo, fazer uma tradução labial, né? Bom, além dessa questão da deficiência auditiva dela, também tem outras questões que permeiam deficiências mais intelectuais, ou seja, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, né? Então, eu não sei exatamente o nome, a nomenclatura da realidade psicológica de saúde mental dela, não tem um nome, não sei se é esquizofrenia, não sei, não tenho essa informação, até hoje eu nunca fui atrás, mas ela é possível se conviver com ela, tanto que ela ainda hoje reside numa coisa,
como é que eu posso dizer? Tem uma nomenclatura que é residência terapêutica, né? Ou casa terapêutica, que é como é que chama? Que é mantida ali pelo Estado, pela nossa cidade, né? Que é correlacionada a uma instituição, se chama Areolino de Abreu, aqui da nossa cidade, que nada mais, nada menos é do que uma instituição psiquiátrica, né? Que é onde boa parte das pessoas que têm ali uma saúde mental que precisa ser tratada são levadas. Mas ela reside em uma coisa subsidiada pelo Estado, que se chama residência terapêutica, que é justamente essas pessoas que têm deficiências, algumas questões psiquiátricas, mas que podem residir em sociedade, ou seja, podem coexistir dentro da sociedade. Bom, dito isso, o que me informaram? Que eu sou de Floriano e eu só descobri isso com 12 anos. Por incrível que pareça, eu só descobri que eu era de Floriano e não de Teresina, que é a minha cidade atualmente, com 12 anos por conta do documento, né, retificado. Eu fui adotado com 7 anos e só descobri que demora, é um processo muito demorado. Só fui descobrir quando eu realmente peguei o documento na minha mão e vi meu nome retificado com o sobrenome da nova família, que eu era de Floriano, não de Teresina. Mas as minhas memórias todas são de Teresina. Bom, o que disseram para mim com relação à minha mãe? Que ela teria sido encontrada, né, pelos órgãos competentes, né, já grávida de mim, e aí eu nasci. Ela foi transferida aqui para Teresina, justamente para essa instituição psiquiátrica que eu falei, Areolino de Abreu. E eu, né, passou aquele período de amamentação que é necessário, né, entre mãe e filho, né, até mesmo para desenvolver a questão da imunidade, né, de amamentação. E assim que terminou esse período, eu fui transferido para uma instituição aqui de Teresina chamada Lar da Criança. Então toda a minha memória existencial, digamos assim, começa nessa instituição. Bom, dentro dessa instituição, eu acho que, resgatando a frase que eu falei hoje, nem tudo são flores, é porque eu acho que é necessário que a gente comece a falar sobre adoção do ponto de vista real. Eu sei que o que eu vou falar aqui daqui para frente como é que eu posso dizer de uma forma mais educada? É o meu ponto de vista. Eu sei que tem muita gente que pode ou amenizar, ou até mesmo fazer como eu estou fazendo agora, que é falar a verdade, e ser honesto consigo e com o público que está me assistindo. É que a gente precisa começar a desromantizar a relação de adoção. Porque a vida de qualquer pessoa, independente se você teve sorte ou não, se você tem ou teve uma vida maravilhosa, ou vai ter, imagina que vai ter uma vida maravilhosa, é interessante que a gente pontue a realidade justamente para que a gente traga um exemplo de humanidade. Porque a existência humana, ela não é só vinculada a sucessos. Tem os fracassos. Esses fracassos a gente, né, é importante pontuar para que a pessoa entenda, ou outras pessoas entendam, que existem erros, e errar é humano e faz parte da nossa existência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ali no início, quando eu tinha 6 anos de idade, dentro da instituição, eu sofri muitas violências. Essas violências, elas não estão relacionadas somente à questão física, né? Mas também à questão psicológica, mais psicológica do que necessariamente física. Bom, dentro do ponto de vista da adoção, eu tive diversas experiências, e quando eu falo diversas, foram 3, 4 experiências de famílias que demonstraram que passaram pelo sistema adotivo, e isso vai assistente social, vai psicólogo, vai falar com a pessoa que supervisiona geral, né?
supervisora geral ali da instituição, tem toda uma entrevista, tem uma análise que faz sobre o histórico dessa família, e também o meu histórico como existência, como indivíduo que está ali, né, na posição de pessoa para ser adotada. Então, nesse sentido, eu acho que existem diversas falhas no sistema, porque uma dessas falhas é que parece que ninguém está querendo fazer o seu trabalho de verdade, né? Porque agora eu vou colocar uma família que eu estive, né? Que inclusive essa família, ela é próxima à minha família atual, né? Na verdade, próxima à irmã do meu pai, que me levou para casa deles, e aí, uma família maravilhosa, tem dinheiro, né? Da Zona Leste aqui na nossa cidade, não sei se vocês sabem, aqui de Teresina, Zona Leste é sinônimo de padrão alto, econômico aqui. Bom, e de padrão formidável, a filha mais velha é advogada, enfim, não posso entrar em detalhes nem em nomes, mas uma família de um padrão muito formidável. E infelizmente eu tive que passar por isso. Era um irmão e uma irmã. O mais novo, eu acho que deve ter a minha idade, ou um ano mais novo ou um ano mais velho, não vou lembrar agora, mas eu lembro que a gente tinha a mesma idade naquele tempo. E eu fui devolvido depois que eu passei uma noite não, eu passei várias noites e voltava, mas teve uma noite em específico que eu nunca mais voltei para a família para entender como é a realidade deles. Teve uma noite que eu urinei na cama, e eu já tem até um nome para isso, inclusive eu já estudei sobre isso, porque que as crianças urinam na cama, que está tudo relacionado a questões psicológicas, né, ali traumas e enfim. E eu nunca mais voltei depois dessa noite. E olha que nessa noite eu lembro muito bem que eu tentei ir no banheiro, mas assim que eu abri a porta, não sei se foi o pai ou a mãe, eu sei que era um adulto, era uma pessoa que acordou como se eu não pudesse sair do quarto, e olha que a porta do banheiro era tipo, assim, na frente, era um corredor, porta do quarto e porta do banheiro, e eu queria ir no banheiro, e eu fiquei com muita vergonha, porque eu estava tentando abrir a porta do banheiro e não conseguia, e essa pessoa, ele, não lembro agora se era o pai ou a mãe, mas ele abriu a porta e ficou olhando para mim como se eu fosse ali um ladrão, alguma coisa assim do tipo. Eu nunca contei isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? E aí eu voltei pro quarto, e aí com a bexiga cheia, com vontade de mijar, eu não conseguia, e acabei urinando, e era na rede, tá? Eu tava na rede enquanto o menino tava na cama. E depois disso eu nunca mais voltei para aquela família. Não porque eu não quis, mas porque realmente ela nunca houve a solicitação. E infelizmente tive o azar de revê-los novamente no aniversário da irmã do meu pai, adotivo. Infelizmente. Mas isso já faz uns 5, 6, 7 anos mais ou menos. Foi muito tempo atrás. Eu lembro até que eu chorei nesse dia que eu revi eles, né? Mas eu não chorei de eu quero voltar, não, eu chorei de raiva, porque eu já tinha os meus 18 anos, já me tornei um adulto, já passei pelas ciências sociais, estudei comportamento humano, e principalmente já comecei na terapia e internalizei que ali foi uma relação de violência contra a criança dentro do que o sistema permitiu que eu vivenciasse como criança, ali com 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Era 6 anos, na verdade. Então, eu já internalizei que ali foi sorte, na verdade, de não ter ficado nessa família. Porque se a vontade de urinar durante a noite pode se tornar violência dentro de uma família, imagina o que eu poderia ter vivenciado depois, se eu fosse adotado, se fosse efetivada a adoção ali, dentro daquela família. Por mais que tenha padrões econômicos altos, né? E teve outras situações em que eu fui para casa de uma pessoa e que eu não pude ficar. Uma dessas era, inclusive, eu não vou lembrar agora o nome dela, eu acho que é importante, inclusive, nem falar,
que foi um programa dentro da instituição em que pessoas que trabalhavam dentro da instituição lá da criança poderiam levar temporariamente uma criança para conviver, né? E uma dessas pessoas eu tive a sorte, que aí sim, uma história maravilhosa. Ela cuidou de mim dentro da instituição desde que eu era bebê. Eu acho que hoje ela nem deve ser viva, deve nem estar viva ainda, porque naquele tempo ela já tinha mais de 40 anos e eu tinha 6, então isso foi há 20 anos atrás, eu acho que ela nem está viva mais, mas enfim. Ela cuidou de mim quando eu era bebê e tudo mais. Eu lembro até hoje que eu chorei muito porque são alas lá, né? Tem a ala das crianças bebês que vão até 5 anos e depois quando você completa 6, mais ou menos, ou vai completar 6, no mesmo ano pode ser que você vai para a ala dos meninos mais velhos. Esses meninos mais velhos são entre 6 e vai até 12 anos no máximo. No máximo. Depois de 12 anos você sai dessa instituição e vai para uma outra, que aí já são para pré-adolescentes e adolescentes até chegar na fase adulta, 18 anos. Então eu lembro até hoje que uma mulher, aí é outro lado da moeda, ela muito humilde, eu lembro até hoje, ela tinha, a casa dela era uma casa muito simples, era de tijolo assim, só de tijolo, batida, era como se fosse uma fazendinha mesmo, uma coisa muito humilde, assim, e ela só ganhava um salário mínimo, porque naquele tempo, 2003, 2004, acho que o salário mínimo era o quê? R$700, então R$700 não dá nem pra comprar nada, assim, e eu lembro que a única motivação que não deixou ela me adotar nessa situação não foi nem porque ela quis ou que eu não quis, mas foi mesmo com relação a ela não passar pelo sistema, porque como eu falei, ela sustentava uma casa com um salário mínimo, então ela não se enquadrava ali na questão econômica para passar pelo sistema, mas assim, foi uma experiência incrível, era coisa realmente de interior, galinha, incrível, eu subia nas árvores, meu Deus. E outra, já tinha um vínculo muito grande, né, com ela. Então, eu realmente foi a experiência assim, mais incrível da minha vida com relação a esse processo de adoção, de se identificar com uma família. Se duvidar, foi até a primeira vez que eu me identifiquei tão imensamente assim com uma família. Bom, e teve outras situações não muito agradáveis, né? Digamos assim. Teve uma família que na verdade eu nem queria ir, que dentro desse mesmo programa lá do pessoal da instituição, eu queria até falar o nome dela, porque eu lembro dela e do nome dela e do rosto dela, mas não vou falar para não ter problema. Se bem que foi há 20 anos atrás, então acho que já prescreveu todos os crimes que aconteceu lá, né, de violência contra a criança, tortura, maus tratos. Então 20 anos eu acho que já prescreveu todo o crime ali. E essa mulher, eu não queria ir para casa dela porque, como eu falei, ela já tinha me violentado várias vezes, de diversas formas, psicológica, física, tortura, muita coisa. Mas como se tratava de um programa e ela queria, né, demonstrar muita, como eu posso dizer, queria demonstrar que eu adorava o trabalho dela, que ela fazia aquilo ali por amor e etc e tal, eu fui meio que obrigado ali naquela situação a ir junto com ela. E o que eu presenciei foi o pior tipo de exemplo de meio familiar que poderia existir, né? E quando eu falo pior tipo, é literalmente o pior tipo. Eu vi ela, que a gente saiu, foi uma noite que a gente saiu, inclusive criança, ela não tinha nem autorização de me levar quando eu era criança para qualquer noitada que seja, uma bebedeira ou coisa do tipo, ela não tinha autorização, eu tinha que ficar dentro da casa a partir, acho que de 10 horas da noite, ou 9 horas, não lembro, como regra do programa, né? Mas mesmo assim ela me levou. Nessa noite, aconteceu diversas coisas, tanto nessa noite quanto no dia posterior que eu fiquei na casa dela. Nessa noite, eu vi não só ela bebendo, ficando bêbada, mas também ela se esfregando com
um homem lá que ela só disse, Josinha, não vira aí as costas, como se criança fosse obedecer, né? Criança de 6 anos, obedecer, só diz assim, vira as costas aí porque você não pode ver isso. Eu vi tudo, entendeu? Então, assim, foi uma experiência realmente traumática para mim, ir para aquela situação, estar naquela situação. Para além disso, no dia seguinte, a família dela também é completamente desestruturada, meu Deus do céu. A mãe sustentava também a casa sozinho, era ela e o irmão. Todo mundo grita muito alto, todo mundo... Nossa, acontecia tanta coisa. Eu acho que depois dessa situação da noite anterior, que eu vi ela fazer muitas coisas, no dia seguinte, o irmão dela bateu a porta e todo mundo estava do lado de fora, né? Até porque a gente ia voltar para a instituição. O irmão dela bateu tão forte a porta que trancou por dentro. Ninguém estava com a chave. O que a mãe dela fez? Como não tinha... Era uma casa normal, não tinha, muro né, na casa. Então qualquer pessoa poderia entrar no quintal, qualquer coisa do tipo. Para nossa sorte, porque se tivesse muro, a gente não ia conseguir entrar na casa. Por quê? Porque ela foi no quintal, pegou uma marreta e... Não sei como é a realidade de cada pessoa aí que estiver me vendo, mas assim... Aqui a maioria das casas tem grades nas janelas, né, ferro. Então ela teve que pegar uma marreta para quebrar um ponto que é chumbado na parede, né, que ela pudesse torcer o ferro para que eu passasse. Eu tinha 6 anos, sempre fui uma pessoa magra, né, então eu conseguia passar ali. Ela teve que quebrar a parede ali por fora e eu ter que entrar pela janela ali, ela puxou a grade. E eu tive que entrar e foi uma experiência assim, tipo, como se eu estivesse sendo usado por erro de adultos que na minha cabeça deveriam ser adultos, né? Ou seja, deveriam ser responsáveis, mas não foram. Enfim, nossa, se eu for falar cada família, cada situação traumática que eu passei, é pano pra manga, que 3 horas eu falo tranquilo. Então foram diversas famílias que eu fui, voltei, que eu passei por diversas experiências assim, traumáticas mesmo, assim, até chegar na família que eu estou hoje. Essa família efetivamente foi com 7 anos, mas eu conheci com 6. Então foi e voltou, é aquela coisa da experiência, né? Ia e voltava, ia final de semana, voltava no domingo à tarde. Natal, feriados, então ia e voltava, né? Não era para eu ser adotado por essa família, na verdade era uma outra pessoa que era o Ivo, que hoje, até onde eu tenho informação, não está mais entre nós, infelizmente. Ele foi a primeira criança a ser cotada, digamos assim, para ter a experiência com a família e ver se dava certo. E eu lembro até hoje, porque eu passei no corredor da instituição, ele dizendo que não queria, enfim. E aí a assistente social me chamou, né? Então ficou aquela história. Acabou que ali na situação, ia, voltava e foi criando um vínculo, né? No início era muito bom, maravilhoso. Tinha toda uma relação. Eu tinha muita vergonha, assim. Porque, para pensar comigo, eu sou uma criança que nunca desenvolveu o conceito de pai e mãe, né? Porque eu nunca tinha vivenciado ali na primeira infância o conceito de pai e mãe. Eu sabia o que era mãe porque me falavam que eu tinha uma mãe que ela ia me visitar toda vez, né? Inclusive teve até um período que eu achei que minha mãe, na verdade, era uma assistente social que cuidava da minha mãe biológica lá no Aerolândia de Abreu e que, como ela era muito próxima, né, gostava muito da minha mãe biológica, ela ia me visitar bastante. Meu Deus do céu, eu fiquei assim um período na minha cabeça que eu achando que essa mulher era que era minha mãe, mas na verdade não era, né? Aí foi crescendo, eu fui entendendo, né, que a minha mãe de verdade é a Ana Maria. Bom, e aí nesse processo é importante ressaltar aqui que no início foi assim incrível, só que é importante a gente não
deixar o conceito muito platônico, né? Não romantizar, porque seres humanos são muito complexos. Eu só vim entender, na verdade, isso já na fase adulta, já depois dos meus 19, 20 anos, e por diversos motivos. O principal dele é a minha formação, porque ciências sociais estuda o comportamento humano. E relações de violência é o que a gente mais praticamente vê, assim, no estudo, de forma intelectual. O próprio Bourdieu, um intelectual que fala também sobre relações de poder e relações de violência, dentro do meio social, que também é muito utilizado ali como um clássico da psicologia, ele traz essa realidade nos seus estudos, né? Que quando tem uma pessoa que de alguma forma tem uma relação de poder, quer queira, quer não, essa relação de poder, ela gera relações de violências. Eu acho que um outro teórico que a gente pode resgatar aqui é o John Locke, justamente com o contratualismo, né? Que o contratualismo é justamente a parte da humanidade que chega a entender que precisamos gerar um poder que neutralize a nossa relação ali de naturalidade, ou de natureza, né? Porque o ser humano, enquanto natural, ele seria um ser humano violento, que pode praticar violência, que pode, enfim, usar dos meios que tiver para poder conquistar algo, mesmo que esse meio seja injusto, eticamente falando. Bom, depois disso, entendendo já na fase adulta o que aconteceu na minha fase da infância, eu entendi que existem 2 pontos sobre a adoção. Nesse primeiro período foi um ponto assim maravilhoso, passei por diversas experiências maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas, mas é importante a gente ressaltar que nem tudo são flores, né? Durante esse processo, inclusive, a família tem que demonstrar para o sistema, para a assistência social, para as instituições, que é competente. Mas é igual ao concurso público no nosso país. Você primeiro demonstra que é competente, depois do processo probatório, que é aquele primeiro ano de concurso público para você ser efetivado de fato, você demonstra, faz a prova tirando nota máxima e depois fica o primeiro ano. Depois disso, não vou fazer melhor, porque já está concursado, tem uma legislação que vai me proteger. A adoção é do mesmo jeito, pelo menos com relação à minha realidade, né? No início foi maravilhoso, incrível, mas aí a partir do momento que eu fui existindo, entendendo, estudando o comportamento humano dentro da sociedade, e a família é a primeira sociedade que a gente tem contato existencial, isso quando se tem sorte, porque às vezes nem família a pessoa tem contato existencial na primeira fase da vida. Então eu fui entendendo que a concepção de família que eu tinha não é a mesma da família que eu fui introduzido, ali que eu fui colocado, né, na situação. E eu só vim ter essa consciência do antes e depois ali por volta dos 19, 20 anos, em que eu comecei a demonstrar quem realmente sou. E para além dos conflitos de interesses, também tem um estudo, tem uma compreensão, tem análise comportamental. Então na primeira fase foi muito bonito. Nossa, eu tomava sorvete, ia pro shopping, ia pra praça, conhecia gente nova, conhecia primo, jogava videogame. Eu lembro até hoje, tinha uma lan house do meu pai, que eles fizeram uma sociedade, meu pai e o irmão dele. Que eu ia pra lá quase todo dia para jogar, né, ficar mexendo no computador, e inclusive aprendi muita coisa sobre informática, como digitação, essas coisas. Então, naquela primeira fase foi assim, 1000 flores, né? E aí depois, quando chegou ali a pré-adolescência, adolescência, comecei a entender sexualidade, entender gênero, entender muitas coisas, ter contato, né, com pessoas diversificadas. E principalmente ali em 2017, quando eu entrei para as ciências sociais, que comecei a ter contato com a literatura sobre o comportamento humano. E para além disso, obviamente, a terapia, né? Terapia. Por quê? Dentro da instituição Universidade Estadual do Piauí, a gente tem um programa, lá tem um programa
de assistência psicossocial. E uma dessas assistências desse programa é justamente a terapia, né, que tem tanto terapeutas, psicólogos que são formados já, e tem também terapeutas que, por exemplo, já estão no último bloco, tem que ou fazer uma pesquisa que é relacionada ao estudo do comportamento humano, ou são pessoas que já estão na fase do estágio, né, realmente para atuar como psicólogo pela primeira vez e ter sua experiência inicial. Então tem uma assistência ali. Então o estudo junto com a teoria que eu estudava sobre o comportamento humano, mais os locais ali, os momentos de terapia, eu comecei a reinterpretar o que eu passei na minha fase da infância. Violências que eu não identificava quando estava lá naquele momento, que eu achava que era normal, eu ressignifiquei. Porque antes eu não interpretava como violência, mas era violência. Eu achava que era normal, que estava tudo bem, que fazia parte do processo de existência humana. Como, por exemplo, aquele momento que eu falei antes, dela dizer só vira bem aí que você não pode ver o que eu vou fazer. Né? Ele puxando a saia dela, pegando nas partes íntimas, beijando. Eu vi tudo isso quando eu tinha 6 anos, antes de ser adotado. Entendeu? Então são situações que naquele momento eu não interpretava como violência contra mim. Eu interpretava como uma situação de uma criança que estava ali, que estava com vergonha de estar ali, que não queria estar ali, mas que estava, né? Que eu não sabia se eu podia ou não, como é que posso dizer, pedir ajuda. Eu não tinha a concepção, né? E aí, só na fase adulta, com o estudo, com acesso à informação, com acesso à terapia, é que eu ressignifiquei tudo como um agravante completo de situações de violência, que infelizmente a instituição permitiu que eu vivenciasse durante a infância. Hoje eu tenho uma concepção de cabeça de que, primeiro, eu não posso voltar atrás e nem quero, porque eu acho que seria repetir situações desagradáveis na minha vida. Então ninguém quer revivenciar aquelas coisas ruins. Mas é importante a gente relembrar e entender, né, que essas situações ruins formam um indivíduo. Então hoje eu estou muito feliz nessa perspectiva, porque eu tive mais sorte do que muitas pessoas. Por exemplo, como eu falei do Ivo. O Ivo é um exemplo de uma pessoa que negou o que hoje eu aceitei, né? Ele devia estar no meu lugar agora, porque infelizmente ele não teve adoção. Pelo menos as informações que eu tenho é que ele não foi adotado, que ele foi para outra instituição assim que completou 12 anos. Dessa instituição ele fugiu, se tornou morador de rua, consequentemente ali na fase da vida dele acabou se envolvendo com o mundo do crime, drogas, e infelizmente veio a falecer por questões de dívida mesmo, de droga, né? Não só ele, mas outros que estavam comigo ali naquelas instituição também seguiram para esse mundo. Mas tem um lado bom também, que assim como eu, outras pessoas, né, outras crianças também foram adotadas, né, e tiveram uma vida próspera. Bom, para finalizar, é importante deixar claro o seguinte. Eu vou repetir a frase que eu acho que eu já repeti umas 4 vezes. Nem tudo são flores. O processo de adoção não é para pessoas egoístas. O egoísmo, ele sempre vai existir na humanidade. Se não existir, aí é que a gente tem que ter preocupação. Certo? Então é importante que a gente entenda o seguinte. Quer adotar? Primeiro investiga de onde vem essa vontade. Onde você vai investigar? Na terapia. Com um terapeuta, um terapeuta ou uma terapeuta competente de fato, que seja especializado. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de assistência, né?
Mas primeiro investiga a si mesmo. Por quê? Para quê? Quais desafios você pode ter, né? Nesse sentido, porque se trata de um desenvolvimento de um ser que às vezes, dependendo se foi uma criança, por exemplo, que ainda nem sabe o que é realmente. Como é que você vai saber? Então eu acho que o mais importante, antes de dar início a esse processo, é se perguntar e se questionar todo santo dia, antes e depois da adoção, por quê? Por que eu tomei essa decisão? De onde vem essa vontade? Porque aí você vai começar a ter as respostas, inclusive para dar continuidade à tua vontade ou não dar continuidade à tua vontade. Porque aí você vai estar começando a entender de onde vem essa vontade para entender se deve ou não ter tomar essa decisão. Porque o sistema ele é falho. Se você for concursado, se você for casada que seja, tiver uma casa própria, isso por si só já te coloca lá no topo da pirâmide para você se tornar um pai, uma mãe, uma pessoa responsável, ou seja, para você seguir no processo de adoção. Só que já está mais do que superado pelas ciências, inclusive pelo estudo do comportamento humano, que isso por si só não é suficiente. Entendeu? Então é importante que você se questione: por que eu quero ser pai? Por que eu quero ser mãe? De onde vem essa vontade? Por que agora? Por que não há 2 anos atrás, 3, 4, 10 anos? Por que eu não deixo para o futuro? Todos esses autoquestionamentos, ele vai te ajudar a entender. E não que você vá cometer um erro, porque erro todo mundo comete. Mas eu acho que o mais importante é a gente se reforçar nesse sentido psicológico, para que mesmo que você ache que algum dia aquilo foi um erro, ou seja, o que foi o que eu passei, várias famílias me levavam dizendo: eu quero adotar. Aí chega um momento, se depara com a realidade que não é aquilo que eles imaginaram na cabeça, que fizeram todo sei lá, 1000 maravilhas na cabeça, uma psicose, usa esse termo. Aí chega na realidade, não é aquilo. Mas por quê? Porque não foi atrás de fazer uma terapia, não foi atrás de fazer esse autoquestionamento, não foi atrás de, procurar se entender de onde vem essa vontade, por que dessa vontade. Então é importante a gente não romantizar. Repito, nem tudo são flores. Adoção nem sempre é flores. Eu sei que tem muita gente que tem histórias maravilhosas, mas assim, não é que não existam histórias maravilhosas, mas eu acho que é importante entender que dentro dessas histórias maravilhosas também tiveram situações horríveis, situações de violência, antes ou depois da adoção. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu quero trazer aqui. Certo? Eu acho que isso é o mais importante para a gente deixar claro que existem sim, assim como o Bourdieu fala, relações de poder geram relações de violência. Obrigado, e é isso. Então, pessoal, o que vocês acharam da história do Josino? Muita resiliência, né? É porque eu digo para vocês, quando vai preencher o seu perfil, você tem que saber se você dá conta daquele perfil desejado ou se não dá. Porque se não dá para ficar aceitando e depois fazendo devoluções, né? As devoluções geram traumas. E Josildo passou por várias. Bem, quero convidar a você que é pai, mãe ou filho pela via da adoção e que deseja também contar a sua história aqui no nosso canal, deixe aqui embaixo nas mensagens eu quero. Vou adorar poder reproduzir a sua história também. Bem, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração.